Seja bem-vindo ao nosso culto online. Estamos muito felizes de recebê-lo aqui hoje. Se essa é a primeira vez no nosso canal, não deixe de se inscrever, ativando as notificações para ficar por dentro de toda a nossa programação. Se você já nos acompanha por aqui, não deixe de compartilhar essa mensagem. Tudo pronto? Prepare-se com fé para o que Deus vai falar ao seu coração. O nosso culto online vai começar. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, gente. Glória a Deus. Que bom estarmos mais uma manhã na presença de Deus. Ficamos felizes porque o Senhor é aquele que tem nos sustentado, tem nos colocado de pé, tem nos dado força. E nós exaltamos ao nome dele por todos os feitos para a glória do seu nome. Amém? Abra sua Bíblia, cartas a Timóteo, capítulo de número 6. Primeiro livro de Timóteo, capítulo de número 6, irmãos. É o livro a qual nós estamos, dentro do kit, qual a igreja está lendo, está meditando, está estudando. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Capítulo de número 6, cartas de Paulo a Timóteo. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos fazer a leitura do verso de número 1 até o verso de número 11. Eu vou ser um pouco mais rápido na leitura, para a gente ganhar um pouco de tempo, mas acompanhem comigo também. Se houver uma necessidade, nós vamos, do decorrer da ministração, lendo alguns textos. Todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem aos seus senhores por digno de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E aos que têm senhores crentes, não os desprezem por ser irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina, exorta. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruim suspeita, contendas de homens corruptos de entendimentos e privados da verdade, cuidando de que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Mas é grande o ganho, a piedade com o contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos, caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Verso de número 11 diz assim: Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Vou repetir o verso de número 11, irmãos. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Amém, irmãos? Fecha sua Bíblia. Irmãos, estamos, como eu falei logo no início,
Estamos durante todo esse mês meditando nesses textos, nesse livro de primeiro livro de Timóteo e segundo livro também. Lendo, irmãos, essa carta, para os irmãos, que já estão meditando dentro dela, ela nos traz algumas orientações de Deus para o nosso cotidiano, para a nossa vida. Paulo escreve por 13 cartas dentro da palavra do Senhor. Dentro dessas 13, 9 dessas cartas são destinadas à igreja, são cartas eclesiásticas, dadas para a igreja num contexto geral. Mas dentre essas cartas, algumas são direcionadas, 4 delas são direcionadas como uma mentoria para aquele que está ali. Primeiro e segundo livro de Timóteo, carta a Tito e a Filemon também. Essa carta é como um autor ou alguém que está direcionando a alguém de forma mais clara, direcionando acerca daquilo que se deve fazer, daquilo que deve ser feito. Ou seja, é uma orientação que Paulo está dando a quem? A Timóteo, irmãos. Timóteo está agora pastoreando uma das igrejas que mais cresceram naqueles dias, a igreja de Éfeso. Ele está com uma oportunidade, está com um serviço que não era fácil de conduzir uma igreja que estava instalada no meio de idolatria e de tantas outras questões que aconteciam naquele dia. Mas a Bíblia vai nos mostrar, irmãos, algumas coisas que devemos aplicar sobre a nossa vida. O que é, de fato, uma aplicação? A aplicação é a expertise que nós temos, ou a forma que nós temos de pegar textos bíblicos, histórias bíblicas, conhecimentos e orientações bíblicas e aplicar na nossa vida, ou seja, a essência que nós, como leitor, temos de pegar textos que estão implícitos dentro da Escritura e colocar na nossa vida, aplicar ao nosso cotidiano. E dentre essas leituras, nós vamos perceber que Paulo está querendo dar algumas instruções, ou está dando algumas instruções para Timóteo, irmão. Timóteo era crente, homem de Deus, família boa, família de crente, mas precisava ser orientado por Deus, porque a caminhada não era fácil para aquele homem. Os dias que Timóteo está vivendo, irmãos, ali, eram dias que tinham ensinamentos de falsos mestres naqueles dias. Ensinamento de doutrinas erradas eram aplicadas também no contexto da atualidade ali. Líderes usando a fé para obter recursos. Paulo estava orientando a ele e mostrando que naqueles dias também o amor ao dinheiro, a ganância e a tantas outras coisas estavam implícitas no contexto que ele estava vivendo. Mas, irmãos, eu fiz questão de destacar algumas coisas que devemos aplicar à nossa vida dentro desse verso de número, ou no capítulo de número 6. E que nós, como servos cristãos, homens e mulheres de Deus, devemos ter cuidado na nossa caminhada como cristão. Todos nós estamos, irmãos, sujeitos a acertos e a erros na nossa caminhada como homens de Deus. Mas graças a Deus, irmãos, que nós temos a Bíblia para nos orientar daquilo que nós devemos ou queremos construir na nossa caminhada como crente. Hoje eu estava falando, a gente estava comentando ali na sala, na escola bíblica, como é bom, irmãos, estar numa sala de EBD, como é bom estar numa sala de classe dominical. A gente estava tratando de alguns assuntos e quantas dúvidas nós tiramos nessa manhã ali, quando Lucas estava dando a aula para nós. Irmãos, como eu disse, graças a Deus que nós temos a Bíblia para nos orientar. E o verso de número 3 desse livro vai dizer: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, da quais nascem invejas, porfias, blasfemas, ruim suspeita.
O que é que Paulo estava orientando para o seu filho na fé? Paulo tinha um carinho, um cuidado maior e uma aproximação de mais cuidado e de detalhes com a vida de Timóteo, irmãos. Então, Paulo era alguém que sabia com quem estava falando. E toda essa carta, a primeira e a segunda, a primeira foi escrita, e há alguns que dizem que a segunda carta, ela só foi escrita porque a primeira não teve um efeito a qual Paulo esperava para aqueles dias. Ele vai e escreve a segunda. Mas dentro da primeira ele vai dar algumas orientações para o homem de Deus que estava ali. Aí ele vai dizer: tu, porém, ó homem de Deus, tu, porém, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. O que é que Paulo estava querendo dizer para Timóteo? Mas tu, olha o título que ele está colocando a Timóteo, irmão. Tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Paulo não está dizendo: olha, homem de Deus, tu enfrenta essas coisas, tu brinca com essas coisas, tu labuta com essas coisas. Não, ele está dizendo: tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. A expressão fugir aqui, irmãos, que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, dá linha, não participe dessas coisas, não fique no meio, foge. Tem situações na nossa vida, irmãos, que Deus não manda a gente enfrentar, Deus manda a gente fugir, sai disso, não fica perto. O que é que, lendo esse texto, a gente já começa a compreender e trazer das Escrituras algumas aplicações para a nossa vida aqui nessa manhã. Eu quero ser bem breve, irmãos. Mas o que Paulo estava querendo dizer para Timóteo: olha, Timóteo, existem algumas situações, existem alguns ensinamentos que estão sendo colocados nesses últimos dias aí, ou nesses dias que você está vivendo, que você deve fugir. E uma das coisas que você deve fugir rápido e não participar do que está acontecendo aqui, olha, você não participe de discussões inúteis no meio de vocês. Vou repetir. Ele estava dizendo para Timóteo: Timóteo, não vale a pena você estar no meio de discussões inúteis, porque é perca de tempo para a sua vida e isso pode te corromper. O que é que acontecia muito, irmãos, naqueles dias? Muitas discussões estavam acontecendo, muitos falatórios, ou seja, vamos colocar para os nossos dias, muitas conversações estavam acontecendo no meio da igreja, no meio daquele povo. Então, Timóteo está sendo orientado: olha, não participe, não fique no meio, não vale a pena sentar na mesa com discussões que não vai lhe levar a lugar nenhum. Então, o que é que Deus está já nos orientando aqui, irmãos, nessa manhã? Não devemos sentar em mesas, não devemos participar de discussões que não vai nos levar a lugar algum. Pelo contrário, quando você vê situações como essa, foge, não participe, não fique no meio, porque você vai ser corrompido também. E a palavra que Deus está nos orientando é: foge dessas coisas, não participe desses lugares, não entre em reuniões que não é para a glória do nome do Senhor. Não participe de lugares aonde Deus não mandou você participar. Então, foge dessas situações. Corra desses lugares, irmãos. Por quê? Porque você participando de lugares como esse, você corre um risco sério. E eu não estou dizendo, irmão, de exclusivo. Como é o nome da palavra? Quando a pessoa é muito exclusiva, tem uma palavra que dá... Exclusivista, é isso não? Tem uma palavra, é quando alguém quer ser exclusivo demais e que acha que só ele está certo. Não, não é sobre isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de você não estar em meios a qual Deus não quer que você esteja. Então, fique longe. Vamos para o segundo tópico, irmãos. Deus está orientando, através de Paulo, a um obreiro, a um homem de Deus, a não estar em lugares como esse. Segunda coisa, ele está dizendo: olha, Timóteo, existe aí no meio de vocês pessoas que estão envolvidas e querendo e vivendo uma vida avarenta,
O que é avareza, irmãos? Avareza é a necessidade de ter, desejar e ter o tempo todo. O avarento é alguém, irmãos, que é dominado pela necessidade de possuir, de querer tudo demais na sua vida, de olhar só para o dinheiro, de olhar só para o poder. E a avareza, irmãos, ela não começa na carteira, ela começa na mente do homem. A necessidade de querer demais. Então, Paulo está orientando a Timóteo: olha, Timóteo, tem gente avarenta no seu meio. Tem pessoas avarentas que, pela necessidade de ter, ela faz qualquer coisa para ter e não mede a circunstância do que está acontecendo. Irmãos, isso é uma realidade para os nossos dias, irmãos. Isso é uma realidade para os nossos dias. Parece que Deus está orientando a Timóteo através de Paulo e também nos orienta para os nossos dias. Devemos ter cuidado pelo desejo excessivo de querer ter as coisas, de querer ter as coisas. E o problema, sabe, do querer ter o que é? É de querer também provar pelo que tem para mostrar aquilo que você não é. Então, o avarento, ele quer mostrar a todo tempo, ele quer a todo tempo, simplesmente não só por querer ter, é para mostrar o que tem para um e para outro. E Deus, irmão, nos orienta nessa manhã, através da sua palavra, que ela é rica. Fuja da avareza, irmãos. Não seja alguém que queira o tempo todo, mas pelo contrário, deseje, sabe o quê? No lugar de ter, deseje ter Deus na sua vida primeiramente. Vou repetir. Deseje ter Deus mais na sua vida. Deus vai prover na sua vida. Deus vai fazer o necessário acontecer, a porta vai se abrir no tempo certo, a providência vai chegar no tempo certo, Deus vai prover na conta, Deus vai prover no seu celeiro, Deus vai prover na sua casa, Deus vai trocar os móveis, Deus troca carro, Deus troca casa, Deus abre porta, mas primeiro deseje a Deus do que querer ter nessa terra. Deus está dizendo: me busque primeiro. Esse desejo desenfreado da humanidade em querer ter, irmãos, as pessoas não medem circunstância, não medem circunstâncias, não medem atitude pelo querer ter. Nem toda a porta que se abre, irmãos, é para nós, irmãos. Nem toda porta é Deus que abre e fecha. Mas tem portas que se abrem e nós devemos analisar: é porta de Deus para a minha vida? É oportunidade de Deus para a nossa vida, para a gente não cair nisso aqui. Não nos tornarmos homem avarento, porque a avareza endurece o coração do homem. Ele não enxerga Deus, irmãos. O avarento não confia totalmente em Deus, pelo contrário, ele deposita a sua esperança no que acumula. É como alguém que quer ver a sua conta cheia. E a confiança dele que é para ser em Deus é só na sua conta. É só no seu cartão, é só nas suas habilidades. Não, irmãos, você pode ter todas essas coisas, mas se o teu coração está em Deus, Deus prospera na terra, irmãos. Deus prospera na terra. Então, irmãos, não nos apeguemos à avareza, mas lute com o teu coração, irmãos. Lute com a sua alma, lute com todo o fervor na sua vida, para não entrar nessas qualidades ruins na história da sua vida. Então, o que é que Paulo estava dizendo? Timóteo, não se torne homem avarento, mas pelo contrário, foge dessas coisas, porque o seu coração vai se tornar duro. Aí tem mais um conselho dentro desse texto que nós lemos e extraímos dali. Timóteo está sendo orientado por Paulo a fugir do orgulho. Ou seja, o orgulho, irmãos, é algo que está implícito no homem. E se nós, como servos e homens de Deus, não aprendermos a lidar com o orgulho que entra dentro do homem e nos tornamos soberbos, nos tornamos orgulhosos não só espiritualmente, mas também em todas as áreas da nossa vida, irmãos. O que tem de pessoas aí fora e no nosso meio, irmãos, eu vou me colocar na mesma qualidade também, dentre elas, se nós não lutarmos com o orgulho, nós nos tornamos soberbos.
orgulhosos. E Deus não quer nós nesse orgulho todo, pelo contrário, Deus quer nos tornar homens humildes que resplandeçam a glória de Deus na nossa vida. A sua vida precisa ser uma vida entregue para Deus, queridos. E nós devemos lutar contra esse mal dentro do nosso coração, não nos tornarmos pessoas orgulhosas, nariz empinado, que olha para alguém sempre de cima para baixo, como se você estivesse num pedestal acima. Pelo contrário, nós estamos nivelados na mesma coisa. Se não é a misericórdia de Deus na nossa vida, o que seríamos de nós? Então Paulo está sendo orientando a Timóteo, cuidado com o orgulho, cuidado com o orgulho. O orgulhoso, irmãos, ele acredita que sempre ele está certo e todo mundo está errado. O orgulhoso, ele não recebe uma exortação na sua vida. Pelo contrário, por ele achar que ele está sempre certo, se alguém lhe exortar e lhe corrigir, ele não aceita. E Deus nos orienta, irmãos, que a gente deve sermos humildes. Mas tem mais uma orientação. A outra orientação que Paulo está dando a ele: olha, Paulo, olha, Timóteo, foge das corrupções e dos desejos errados. No meio desses aí, o coração e o desejo por tantas as coisas estão erradas. E você, ó homem de Deus, foge dessas situações e coloca o teu coração no lugar correto. Coloca o teu coração naquilo que eu quero para você. Não use os seus desejos em lugares errados, irmãos. Irmãos, Jesus está voltando, irmãos. Cristo está às portas. Deus está levantando uma igreja, irmãos. E nós estamos nesse plano. Precisamos olhar na onde estão os nossos desejos para esses últimos tempos. Olha quanto tempo isso já está vindo falando. Aonde está o nosso desejo, queridos? Aonde está o nosso foco? Aonde está o nosso coração nesses dias? Em que você tem colocado mais a sua atenção? É naquilo que Deus quer para a sua vida? É naquilo que Deus quer para você? Ou você está colocando foco em desejos, em lugares errados? Naqueles dias os homens estavam corrompidos moralmente naquele lugar, espiritualmente, emocionalmente, e doutrinas que não eram da parte de Deus. Mas hoje eu creio, pela essa palavra, irmãos, que ela é viva. Que Deus alinha os nossos pensamentos, irmãos. Que você vai colocar os planos de Deus como prioridade na sua vida. Que você vai colocar os desejos em Deus primeiramente do que qualquer outro desejo. Deus vai cuidar da tua casa. Deus vai cuidar dos teus filhos, Deus vai cuidar da tua família, Deus vai cuidar do teu trabalho, vai cuidar dos teus projetos, mas coloca os teus desejos na vontade de Deus para a história da sua vida. Coloca os desejos e as vontades suas no propósito de Deus para a sua vida. Deus vai fazer coisas grandes na nossa vida. Quem acredita nisso aí? Levante a sua mão, deixa eu profetizar algo da parte de Deus. Eu profetizo sobre vocês que estão aqui, sobre a igreja, que o orgulho não vai fazer parte da nossa vida, que a avareza não vai fazer parte da nossa vida, que os desejos desenfreados pelas coisas terrenas não vai fazer parte da nossa vida, mas pelo contrário. Aqui Deus está levantando homens e mulheres de Deus que estão com seu coração inclinado. Senhor, cumpra a tua vontade na história da minha vida. Eu profetizo sobre vocês, irmãos, que Deus está levantando homens e mulheres de Deus que está dizendo: Senhor, o meu coração está diante do Senhor. O meu coração está diante do Senhor. O meu coração está diante do Senhor. Aí ele diz, irmãos, para a gente finalizar, ele dá essas 4 orientações. Tem outras, irmãos, mas ele vai dizer: mas tu, homem de Deus. O que Paulo estava dizendo? Homem de Deus,
tu é diferente. Você é diferente. Alguns aí até vai, mas com você o meu negócio é diferente. Deixa eu aplicar isso sobre a sua vida. Com você é diferente, irmãos. Com você é diferente. Por isso que você tem hora que não entende algumas coisas que acontecem na sua vida. É porque você é diferente. Deus te tornou diferente porque Ele tem um propósito com você. Eu vejo algumas situações acontecendo, a pessoa faz isso, aí dá aquele desejo da gente fazer também. Eu vou fazer. Eu falo, eu vou ser tomado por exemplo. No dia que eu fazer, eu sou o primeiro a dizer, toma, tu é o exemplo para mostrar. Então, com você é diferente. Deus te separou para uma obra. Deus confiou em você alguns talentos que não foram confiados a muitos, mas com você Deus tem um tratar diferente na história da sua vida. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e se apega, sabe ao quê? Verso de número 11. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Eu só quero falar de duas coisas aqui, temos 3 minutos. Segue a justiça, ou seja, lute para fazer o correto, irmãos. Nós erramos na caminhada da nossa vida. Eu vou repetir, nós erramos. Nós tropeçamos. Fazemos coisas que desagradam a Deus em alguns momentos. Mas lute para fazer o correto. Repito, se esforce para fazer o certo. A gente erra também tentando acertar. Mas segue a justiça. E o quê? E a piedade. Precisamos de homens e mulheres piedosos, irmãos. Precisamos de homens e mulheres piedosos. Que tenham o seu coração voltado para o Senhor. Que é piedoso na oração. Que é piedoso na sua devoção diante de Deus. Que ama a Jesus primeiro do que qualquer outras coisas, irmãos. Tem hora que eu olho para alguns heróis da fé, irmãos, e eu me sinto envergonhado. Tem hora que a gente acha que está fazendo muito, e quando a gente vai olhar para a nossa vida, a gente faz tão pouco. Tem homens no passado que perderam a sua vida pelo amor ao Evangelho, pelo amor à pregação da palavra de Deus. Tem homens no passado, irmãos, e não é muito longe, que perderam, irmãos, a mordomia de sentar num culto como esse que você senta, você traz a sua família, cultua, adora a Deus. Tem pessoas que não tiveram esse privilégio como nós temos. Tem gente que perdeu família. Tem gente que abriu mão, quem sabe, de propósitos e de desejos, de querer ser empresário, de querer ser isso e aquilo, sabe por quê? Porque Deus lhe chamou para outras coisas. E nós, John Wesley, irmãos, ele foi marcado por piedade. Ele conduziu o reavivamento metodista na Inglaterra. A santidade era dentro do coração daquele homem. Aquele homem levantava às 4 horas da manhã todos os dias para orar e ler a Bíblia. George Miller, irmãos, foi um homem também piedoso, um homem que decidiu viver uma vida dependente 100% de Deus, sustentou e educou mais de 10.000 órfãos. Hudson Taylor, irmãos, também teve uma vida piedosa, foi um missionário britânico. Ele fez missões na China, adotou vestes, abriu mão da sua família, do conforto da sua casa para ir fazer missões na China. E nós, e você, o que nós temos feito? Aquilo que Paulo está dizendo, você, homem de Deus, segue agora essas coisas. Volte a sua vida para Deus, irmãos. Você não está aqui só por estar. Deus não nos chamou só para vir para o culto, para a igreja, só para servirmos aqui. Tem coisas maiores para você e para a sua casa. Fica de pé, irmãos. Aleluia. Espírito do Senhor nos convoca nessa manhã. Foge dessas coisas.
segue a justiça, segue a piedade. Abra o teu coração para o Senhor. Fala para Deus: Senhor, o que é que tu quer comigo, Senhor? O que é que o Senhor quer comigo? Irmãos, o seu trabalho é um campo missionário, irmãos. A sua atividade que Deus levantou é um campo missionário. Estamos no ano missionário e Deus quer usar as nossas vidas. Abra o seu coração. Eu vou orar para a gente finalizar. Mas se levante, irmãos. Ore. Lute contra esses pecados internos que estão escondidos. Você esconde de mim, esconde do pastor, esconde da sua mulher, esconde do seu marido. Mas lute. Não deixe isso te levar para o abismo e te matar. Lute com todo o fervor na sua alma, para viver uma vida piedosa, a qual Deus olhe para você e diga: eu confio em você. Senhor, nós estamos na tua casa, Senhor. Ouvimos a tua palavra, Senhor. Nós vamos lutar, Senhor. Nós vamos lutar, Senhor, para viver uma vida correta diante do Senhor. Nos perdoa porque a gente tropeça, porque a gente fala, por ter nos tornado em algum momento tão ruim, Senhor. Mas nós queremos seguir a justiça, a fé, a piedade. Nós queremos seguir o amor, queremos amar mais, queremos inclinar o nosso coração diante de Ti. Que o Senhor, ó Pai, tenha misericórdia da nossa vida e nos ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo, ajuda a igreja neste século. O Senhor está batendo a porta, o caos está acontecendo nos nossos olhos e precisamos de algo da tua parte para nos levantar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Eu posso ouvir um aleluia misturado com palmas? Glória a Deus. Você pode aplaudir mais forte ao nome de Jesus. Aleluia. Aplauda mais forte ao nome de Jesus. Oh Deus, nos ensina a te servir, Jesus. Nos ensina a estar em tua presença. Nos ensina a estar diante de ti, Jesus. Como homens, como mulheres de Deus, nos ensina a sermos piedosos, misericordiosos. Nos ensina, Senhor Deus. Recebemos uma porção da tua palavra, nos direcionando, nos orientando, nos mostrando o caminho, Jesus, para que possamos sermos servos melhores na nossa casa, na nossa igreja, para Ti. Nos ensina, Jesus, a sermos servos piedosos, tementes, servos íntegros a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração e receba a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus espalhado nos 4 cantos da terra, em nome de Jesus. Vão em paz e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Se assente-se e faça uma oração silenciosa. Você que nos assiste, Deus te abençoe no nome de Jesus. Glória a Deus.